Boa tarde, senhores. Mais uma vez no canal Sou Bolsonaro 2018. Inscrevam-se no nosso canal, participem dos nossos vídeos, compartilhem e deem a sua opinião sobre os vídeos que nós estamos exibindo. No retorno do nosso canal aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prisão de Lula, do ex-presidente Lula, e sobre quais as possibilidades para a eleição. Primeiramente vamos falar sobre a prisão do ex-presidente. Após uma sequência de recursos na justiça, o ex-presidente se refugiou no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. E dali se deu o que o Lula chama de show pirotécnico. Ele atraiu um monte de seguidores para o local, milhares de seguidores, e lá, refugiado no Sindicato dos Metalúrgicos, ele desafiou a justiça. Desafiou a justiça, sim, porque havia um pedido para que ele se entregasse à Polícia Federal, e ele acabou não se entregando, nem na quinta-feira, nem na sexta-feira, e só foi se entregar no sábado, à noite já. Por que disso, senhores? Porque, ao meu modo de ver, o ex-presidente viu que todos os seus recursos estavam sendo negados e que não havia possibilidade judicial de evitar a prisão. E quando ele viu que poderia se complicar ainda mais, ele decidiu se entregar. Mas foi um verdadeiro show pirotécnico, como o próprio ex-presidente costuma falar. O PT perdeu esses recursos, mas quer manter a candidatura do presidente, do ex-presidente Lula. E ele chega ao absurdo em seus pedidos de recursos. Um deles, por exemplo, eles pediram para que o ex-presidente possa participar de sabatinas, de entrevistas e até mesmo de debates, mesmo ele estando preso, o que é um absurdo. Eu não vejo como, Aí fica a pergunta, o que será do Partido dos Trabalhadores sem o ex-presidente Lula? Será que quando o ex-presidente Lula não puder mais ser candidato a nada, e isso não deve demorar muito, afinal de contas ele já tem 76 anos, até onde o partido PT pensa que o Lula vai chegar? E quando ele não puder mais ser candidato? Acabou o PT? O PT vai acabar? Não tem outra liderança popular para manter o partido ativo? Essas perguntas que a gente fica se fazendo e que o próprio petista não sabe responder. O Lula, ele não pode participar das eleições porque ele está impedido pela lei do ficha limpa. Segundo o próprio ministro Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes que inclusive presidiu o STF, o STE, aliás, será uma questão apenas de tempo, entre o registro da candidatura do ex-presidente chegar ao STE e o STE negar o registro baseado na lei do ficha limpa. E a gente pode também ver que a lei do ficha limpa ela é bem clara, A lei de ficha limpa diz que um condenado em segunda instância ele não pode ser candidato. E essa é a opinião de vários ministros, tanto do STF como do próprio STE e até mesmo do STJ. E nós temos aqui também, senhores, um artigo, falando justamente sobre isso. O artigo, quem comenta esse artigo é o advogado Marlon Reis, ex-juiz eleitoral. Ele foi um dos mentores da lei do ficha limpa, e ele disse o seguinte: a lei do ficha limpa ela estabelece que após a condenação pelo órgão colegiado, ou seja, a segunda instância, ocorre inelegibilidade mesmo que ainda caibam recursos, ou seja, ele não pode ser candidato. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados, o IASP, Fernando Neisser, também comentou sobre a situação do ex-presidente, dizendo o seguinte: a lei
ficha limpa não proíbe ninguém de ser candidato. Porém, se o ex-presidente Lula não conseguir suspender a sua condenação pelo TRF4, a decisão do TSE, será com certeza de negar sua candidatura baseada na lei do ficha limpa. Não há interpretação que afaste a inegibilidade neste caso. Os recursos que cabem ainda ao ex-presidente seriam o STJ e o STF. Os tribunais superiores, no caso tanto o STJ quanto o STF, eles não podem discutir sobre as provas do caso. Eles apenas vão analisar se houve falhas durante a tramitação do processo, ou seja, aquela condenação que o ex-presidente recebeu de 12 anos, ela não vai ser mudada, ela vai continuar valendo. O tribunal STJ e o STF, eles apenas vão julgar se houve algum erro durante a tramitação do processo que possa invalidar o próprio julgamento. Mas o próprio ministro Roberto Barroso, em uma entrevista durante o julgamento do habeas corpus, ele disse que apenas 0,62% dos recursos analisados nesta situação resultaram em absolvição do réu, ou seja, não dá para acreditar que o ex-presidente vai conseguir reverter essa situação. Eu acho muito difícil do ex-presidente Lula ser candidato. E para completar o caso, do ex-presidente Lula, a gente teve o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi pouco antes da prisão do ex-presidente, onde a gente viu um Supremo irreconhecível. Ali a gente pôde perceber realmente a diferença entre a segunda turma e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E a gente teve, infelizmente, que presenciar uma das mais vergonhosas, eu diria uma das mais vergonhosas atitudes de ministros da Justiça. A gente viu o ministro Marco Aurélio de Mello e o Ricardo Lewandowski tentar a todo custo convencer a ministra Rosa Weber a mudar o seu voto em relação ao habeas corpus. Eles tentaram de todas as formas convencer a Rosa Weber a mudar. Por quê? Porque ela votou contra o habeas corpus. Embora ela sendo a favor de um novo julgamento na questão da prisão em segunda instância, que ela é contrária à prisão em segunda instância, ela não viu o porquê concedeu o habeas corpus ao ex-presidente Lula, visto que o próprio Supremo já decidiu sobre a prisão em segunda instância. No dia do julgamento, a própria ex-ministra Rosa Weber lembrou que a decisão é recente. Esta decisão aconteceu em 2016 e eles já estão querendo mudar a decisão no meio de 2018. A ex-ministra Rosa Weber falou que é um absurdo. Isso causa uma insegurança jurídica. Não se pode criar uma decisão e já logo em seguida querer mudar ela. E os ministros Ricardo Lewandowski e o Marco Aurélio de Mello, eles não se conformaram e tentaram a todo custo mudar a votação da ministra Rosa Weber. Não conseguiram, ela votou contra o habeas corpus, inclusive ela foi parabenizada pelo ministro Luiz Fux pela coragem que ela teve em dar esse voto, e esse voto foi o que decretou a prisão do ex-presidente Lula, porque assim que o habeas corpus foi negado, o ministro Fachin mandou o resultado para o juiz Sérgio Moro, que imediatamente autorizou um pedido de prisão do ex-presidente. E o curioso, senhoras, é que o ministro Marco Aurélio de Mello, ele tinha se programado a mandar uma discussão sobre a prisão em segunda instância para o Supremo na quarta-feira, depois do julgamento do habeas corpus. Como o julgamento do habeas corpus foi contrário ao que ele achava, ou seja, a ministra Rosa Weber votou contra, mudou tudo. O Marco Aurélio de Mello retirou a votação da segunda instância da pauta do Supremo, engavetou. Logo em seguida, o PEN, que era um dos partidos que tinha uma ação contra a prisão em segunda instância, retirou essa ação, pediu para o ministro Marco Aurélio de Mello retirar essa ação, e aí, hoje eles não se sabe o que pode acontecer, porque se eles levarem para votação essa prisão em segunda instância agora,
eles estão com medo da ministra Rosa Weber manter o voto dela, e aí estaria tudo perdido, porque aí a prisão em segunda instância seria mantida e não seria mais possível revogá-la. Por isso que eles estão segurando. Embora o ministro Ricardo Lewandowski, de vez em quando, ameaça, fazer pressão à ministra Carmen Lúcia para ela colocar na pauta, mas é uma pressão leve, não é possível acreditar que isso seja analisado. A própria ministra Carmen Lúcia já disse que não analisará essa questão novamente no Supremo no seu mandato. O mandato da ministra Carmen Lúcia termina em setembro, assume o ministério, a presidência do Supremo, o Dias Toffoli, e o próprio Dias Toffoli já disse também que neste ano é impossível colocar em discussão esse tema e que esse tema será colocado apenas para o ano que vem. E isso coloca uma pá de cal, na minha opinião, sobre as pretensões do ex-presidente Lula de ser candidato. Então eu acho que com esse vídeo eu estou explicando muito bem o que está acontecendo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, para aqueles que ainda acreditam que o ex-presidente Lula vai ser candidato à presidência, isso só vai acontecer se eles rasgarem a lei do ficha limpa, o que eu acho muito difícil, porque seria a total desmoralização tanto do Supremo Federal como do Judiciário. E lembrando que a lei do ficha limpa foi sancionada pelo próprio ex-presidente Lula quando estava no cargo. Então, eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito que realmente o ex-presidente Lula seja impedido de concorrer e o nosso deputado federal Jair Bolsonaro vai ser eleito presidente da República, porque ele não tem adversário hoje que faça frente a ele. Tenham um bom dia, uma boa noite, e a gente vai se encontrar no próximo vídeos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns candidatos também à presidência, que alguns andam falando muita besteira. Então a gente vai comentar algumas besteiras que têm sido faladas aí por alguns candidatos, ok? Beleza? Então, continue compartilhando nossos vídeos, assistindo e se inscrevendo no nosso canal, beleza? Assim vamos dar uma força para o Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Obrigado a todos.